Boa noite, galera. Vou estar mostrando para vocês agora sobre o comando join, né? Esse comando join, galera, é um comando muito importante. Praticamente, o que é o join? Vários select, né, na verdade, né? Porque o select, ele tem uma quantidade, vamos dizer, limitada de tabelas. Basicamente, por exemplo, select, ele exibe todo o conteúdo de tabela por tabela. Ou seja, se eu quiser selecionar, por exemplo, selecionar a tabela, sei lá, a tabela filme e a tabela diretor ao mesmo tempo, eu não consigo, porque o select ele seleciona apenas os dados de cada tabela separadamente. Por exemplo, aqui, ó, selecione o nome dos filmes e os seus gêneros. Só que eu sei que existe uma tabela só de filmes e eu sei que existe uma tabela só de gêneros. Se eu tentar fazer isso do jeito comum, por exemplo, aqui, ó, eu vou selecionar o nome do filme e aqui eu vou selecionar o gênero do filme, né? Pela chave estrangeira que ele tem. Se eu fizer esse comando aqui, ó, olha o que ele aparece para mim, tá vendo? O nome do filme ele apareceu, que é da tabela filme. Só que eu não consigo colocar aqui uma outra tabela, que é a tabela gênero. Ele só aparece a chave estrangeira da tabela gênero. Então eu vou usar o comando join. Basicamente o comando join é para juntar. Join significa juntar. Então, quando eu quiser mostrar o resultado de duas ou mais tabelas, de uma, duas, enfim. Sempre quando eu quiser mostrar o resultado de mais do que uma tabela, eu uso o join. E aí ele tem um jeito específico de eu selecionar o join. Então, deixa eu ir lá para baixo para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Mostre o nome do filme, ou seja, o nome do filme a gente já tem, certo? A duração do filme, a duração não tem. O ano do lançamento, o nome do gênero, o nome do diretor e o nascimento do diretor. Então, repare que aqui ele pede várias coisas, só que essas coisas aqui, cada coisa que dessa, por exemplo, o nome do filme está na tabela filme. A duração, eu acho que não está na tabela filme, mas enfim. O ano do lançamento também, eu acho que está na tabela lançamento. O gênero está na tabela gênero. O diretor está na tabela diretor. Então, são tabelas diferentes. Para eu conseguir achar isso, eu tenho que usar o join. Então, vamos lá. Ó, peguei 3 tabelas usando o join. E usando o apelido para elas também. Sempre quando eu for usar o comando join, lembrando que ele entra no select, né? É um comando de pesquisa. Então, primeiro eu vou selecionar a primeira tabela, né? Por que eu uso esse A aqui? Porque eu posso selecionar vários campos. E aí, para eu saber qual que é a tabela que eu estou usando, eu tenho que colocar um apelido antes de ele selecionar o campo. Isso aqui é bons costumes, né? Então, por exemplo, vamos supor que todos os campos que eu queira pegar da tabela 1, eu vou apelidar de A, que é a primeira tabela. Todos os campos que eu queira pegar da tabela 2, eu vou apelidar de B. Então, aqui, por isso aqui eu consigo saber qual que é cada campo e qual tabela pertence a esse campo, entendeu? Então, é mais uma boa prática, né? Então, para eu fazer um join, eu tenho que fazer primeiro um select, selecionar o que eu quero. Por exemplo, a primeira tabela eu vou apelidar de A. A ponto, seleciona para mim da tabela A o nome do filme. Seleciona também da tabela A a duração dele. Seleciona para mim da tabela A também o ano de lançamento. Pronto. Isso aqui são os campos que eu quero da tabela A. Agora, os campos que eu quero da tabela B, eu quero apenas o gênero, né? Beleza. E os campos que eu quero da tabela C, eu quero apenas o nome do diretor e a data de nascimento. Esse primeiro from aqui é a primeira tabela que eu vou selecionar. Ou seja, a minha primeira tabela é a tabela filme. E aí eu coloquei o apelido dela de quê? De A, certo? Então eu vou colocar a primeira tabela, o nome da primeira tabela e aqui A, para referenciar aqui, onde eu estou procurando, certo? Beleza. Agora, além disso, eu quero juntar as outras tabelas, que falta a tabela B e falta a tabela C. Só que depois da minha primeira tabela, aí sim eu tenho que usar o join. Lembra que eu falei para vocês? Vocês só usam join se for usar mais de uma tabela. Então, como eu estou indo para a segunda tabela, eu uso o comando join. Eu quero juntar a tabela gênero, né? Que eu apelidei aqui de B. E aí, o que eu quero fazer? Quando eu quero junto uma tabela, eu tenho que falar. Lembra de chave estrangeira e chave primária? Quando eu ligo uma tabela que não tem nada a ver com a outra, eu tenho que ligar uma chave que tenha alguma das duas tenha algo em comum. Senão eu não consigo fazer ligação. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que usar o comando join para pegar a tabela que eu quero, a segunda tabela que é a B, né?
E aí esse on aqui, o que que ele é? Ele vai pegar o ID gênero que eu quero, né? Aliás, o que que é esse on aqui? Esse on é o que vai fazer a ligação da tabela A com a tabela B. Ou seja, o que que tem de ligação da tabela A com a tabela B? O único campo que é a chave estrangeira que tem a tabela B e que pertence à tabela A também é esse ID gênero, lembra? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar B, né, que pertence a B, o ID gênero. E o que que relaciona o B, o ID gênero, com a tabela A? É o FK ID gênero, que é a chave estrangeira do A. Ou seja, a chave primária da tabela B é chave estrangeira da tabela A. Então isso aqui é o que tem em comum. Então, para eu fazer um join, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que selecionar a tabela que eu quero, né? Colocar o apelido dela aqui que eu coloquei lá em cima. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar qual que é o campo que tem na minha tabela que eu estou selecionando que faz ligação com a primeira tabela. Beleza. Aí aqui eu vou fazer o mesmo sistema. Eu vou selecionar a tabela que eu quero, né? Eu quero juntar também a tabela C. Aí eu tenho que falar que na tabela A eu tenho essa chave aqui que liga com o que tem na minha tabela C. Então, fazendo esse comando aqui, ó, eu consigo achar o nome do filme, a duração, aqui é o nome do filme, a duração, o ano de lançamento, o gênero que está na segunda tabela, o nome do diretor que está na terceira tabela e a data de nascimento que está na terceira tabela. Fazendo todo esse comando aqui, galera, eu consigo achar tudo isso. Então essa é a importância do join. Então deixa eu dar o comando aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Ele achou o nome do filme, né? Que é da tabela A, tá vendo? Ó, tabela A, o nome do filme. A duração, que é da tabela A, ele pegou. O ano de lançamento, que ele pegou, que é da tabela A também. O gênero, aqui, ó. O gênero não é da tabela A, é da tabela B. Porque eu fiz esse sistema aqui, lembra do join? Então, beleza, ele pegou o gênero, tá vendo? Agora ele mostra todos os gêneros. E aí o nome do diretor e a data de nascimento ele pega da tabela C, tá vendo? O nome do diretor e a data de nascimento. Então é isso, galera. Para isso que serve o join. É bem legal esse comandinho aqui. Esse aqui é muita informação para absorver, mas vocês voltem o vídeo, assistam com calma, treinem em casa, entendeu? E deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Bom, o que eu tinha para falar de join é isso, e aí nos outros vídeos eu vou estar explicando outros comandos mais legais, né? Deixa eu dar um clear aqui, fechar isso aqui.